E para conversarmos, então, sobre a Federação DAO aqui no Brasil, é claro que nós temos alguém convidado que está diretamente atuando com essa área aqui no Brasil, das pessoas com síndrome Down. Estou falando do nosso querido Antônio Sestaro. Tudo bem com você, Antônio? Tudo bom, Jorge? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Bem-vindo à nossa roda de conversa, à nossa websérie Delivery pela Inclusão. A gente tem uma honra de receber você que tem lutado tanto nos últimos anos pela inclusão das pessoas com deficiência, né, especialmente com a síndrome Down, com a trissomia do 21, e deve ter muita história ligada com essa luta, né? Na tua opinião, Sestaro, para a gente começar a conversa, o que é inclusão social? Do teu ponto de vista, o que você entende como inclusão para que seja realmente chamado assim, na prática? Na verdade, bom, primeiro eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma pessoa de 68 anos, não tenho cabelo, tenho a pele branca, olhos azuis, estou vestindo agora aqui uma camiseta azul e uma parede no fundo branca. A inclusão, Jorge, na minha concepção, nada mais é do que a garantia dos direitos humanos de todas as pessoas. Tenham ela deficiência, tenham ela qualquer diferença de gênero, qualquer coisa. Esse, para mim, é o conceito da inclusão. É a garantia do direito de todas as pessoas em participarem da sociedade na sua plenitude, né? Seja na parte da educação, tenha na saúde, na sociedade, no divertimento, na questão jurídica. Essa é a inclusão. Não ter qualquer tipo de discriminação de uma pessoa para outra em razão de uma diferença que ela possa ter, que todos nós temos as nossas diferenças. Então, isso para mim é inclusão. Eu não sei o que você pensa, Sestaro, mas a gente está no ano 21 deste novo século. Já se passaram 2 décadas do início do nosso século 21 e a gente tem que falar sobre inclusão social ainda, né? Tem que discutir sobre isso, tem que trazer reflexão, tem que ajudar as pessoas a pensarem sobre isso. O que está acontecendo, Sestaro? Por que a gente não acordou para isso ainda? Olha, eu lembro de uma palestra que eu fiz aqui em Santos em 1995, né? Então você vê há 25 anos, 26 anos atrás, que eu já falava sobre a inclusão, sobre uma sociedade que pudesse respeitar as diferenças. Inclusive, a ONU tinha uma proposta de uma sociedade inclusiva, né, em 2010. Então, o que eu acho que nós falhamos assim nessa sociedade é que a nossa sociedade ela está muito imediatista. Ela quer tudo para amanhã, para hoje. Esse é um conceito que a sociedade precisa mudar. Ela precisa ter um conceito de uma sociedade boa para todos, não precisa ser de imediato, mas num futuro bem próximo, né? Então, a sociedade ela quer essa resposta que às vezes a gente não consegue ter. E a inclusão tão recente, né? Porque se a gente for levantar a história das pessoas com deficiência ao longo desses últimos tempos, a inclusão é muito recente, né? Então, é muito pouco tempo para se cobrar da sociedade uma resposta tão imediata como ela quer. E aí, muitas vezes, os pais, profissionais mesmos, se sentem frustrados porque não acharam essa inclusão que a gente tanto defende, né? Então, essa desistência precoce, na verdade, ela não poderia existir. O que tem que existir, sim, é a persistência na luta de garantia desses direitos. A convenção, que também é muito recente, 2008, no Brasil, a própria LBI de 2015, nós estamos falando de uma lei de menos de 6 anos. É muito pouco para uma história de uma sociedade, né, que sempre discriminou, sempre teve capacitismo na sua, vamos dizer assim, na sua essência. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência. E uma coisa que eu fiz uma reflexão recentemente é que a gente precisa ampliar a nossa conversa além das famílias, além das pessoas com deficiência. A gente tem que ampliar as nossas conversas para a sociedade como um todo, porque aí a sociedade vai realmente entender o que é o conceito da inclusão, o que é
a garantia de respeito aos direitos humanos, Jorge. Você é pai de uma pessoa com síndrome de Down, né, o Samuel. Tem quantos anos ele agora? Samuel tem 30 anos. 30 anos. Assim, sem pensar muito, qual é a grande diferença que você percebe de 30 anos atrás para agora, na vida das pessoas com síndrome de Down no país? Olha, quando o Samuel nasceu, não vou entrar muito em detalhes, mas quando o Samuel nasceu, nós percorremos algumas escolas, alguns locais, algumas instituições aqui em Santos e nos assustamos, vamos dizer assim. Tanto é que nós falamos, não, o Samuel vai para a educação na escola em que o irmão dele estuda. E o Samuel foi para a escola inclusiva desde da pré-escola, sempre foi para a escola inclusiva. Então, da época do Samuel, lá com 5 anos para cá, o que nós percebemos foi um aumento de jovens nas universidades, um aumento de jovens. Nosso grupo de autodefensores são jovens em que, com conhecimento do direito, se faz a sua autodefesa quando violado esses direitos. Então, hoje o Samuel tem uma geração aí dos 20, 30 anos que foi pautada pela inclusão, foi pautada pelo princípio do direito a estar na escola regular. Então, é uma geração diferenciada, a gente percebe, daquela geração que nós tínhamos lá em 1990, em 1995. Então, isso é muito, muito notório, essa diferença dessa geração que está hoje aí com seus 30, 35 anos, daquela geração anterior. Isso é muito notório. Principalmente o aumento nas universidades. Certo. Mas qual é a grande diferença que você percebe na prática, Sestaro? Algum exemplo que você acompanha nas entidades pelo Brasil, né, que você trabalha numa entidade nacional e com a Federação Down? O que você escuta das entidades, das associações, de histórias concretas de pessoas com síndrome de Down, especificamente, que têm demonstrado essa diferença, né, na sua atuação na sociedade? Eu fiz muitas palestras pelo Brasil, para as famílias, para as associações, para os professores e tal, e todas as vezes que eu viajo, né, os pais ali presentes sempre vêm depois conversar comigo. No final de 19, né, a gente já passou 20 praticamente na pandemia, eu fiz uma palestra em Boa Vista, por exemplo, uma delas, né? Vou falar de Boa Vista. E aí veio um pai, depois da minha palestra, depois de eu falar de toda a história da inclusão, de todo o trabalho que a federação fez ao longo desse período de 26 anos, de toda a história do Samuel, noivo já, pronto para casar, da autonomia, das palestras que ele fazia. E aí um pai veio e disse para mim assim, olha, o meu filho tem 38 anos. Se eu tivesse escutado o senhor lá atrás, o meu filho não seria, talvez, esse jovem que estava junto dele, né? Esse jovem totalmente dependente da família. Por quê? O jovem não tinha tido uma escolaridade, e tinha muitas necessidades ainda de acompanhamento ou de atenção, quando esse filho dele entre aspas, só tem síndrome de Down. Ora, se Samuel tem síndrome de Down, teve todas as oportunidades, teve os desenvolvimentos, por que o filho dele... Aí ele foi muito honesto, ele chorou ao falar, olha, se eu tivesse ouvido o senhor, e isso eu ouvi de vários pais ao longo dessa minha trajetória, e é o que eu tento fazer mais, é levar aos pais essa visão de acreditar no seu filho, essa visão de que o seu filho pode muito do que ele até imagina, né? Basta dar oportunidade, dar as ferramentas adequadas para que eles possam mostrar do que eles são efetivamente capazes. Então, nessas palestras, eu sempre tenho assim, 2 sentimentos. Um, de frustração de alguns pais por terem perdido o tempo da vida do seu filho. E o outro, daquele pai
que vendo tudo aquilo que eu estou ali, não só falando, mas estou mostrando. Hoje está muito mais fácil. Hoje eu tenho 30, 40 jovens que eu faço uma lista de sucesso pelo trabalho na escola, pelo trabalho da inclusão. Então, hoje, para mim, está muito mais fácil. Teve uma época que eu só tinha quase que o Samuel, eu não conhecia muitos. Então, esse outro lado daquele pai com um filho com 2, 3 anos, que diz, essa referência que eu precisava para poder ter uma visão de um futuro muito bom para o meu filho. Então, essa visão, hoje, ela é assim, aquele que perdeu realmente a oportunidade e aquele que vê a oportunidade para o seu filho e acredita nele. Bom, a gente não pode esconder, né, você sabe, que a gente vive num país muito assistencialista, né, que espera muito do governo, de entidades que dão alguma assistência, e no caso do Brasil, como a gente estava falando, nós temos duas leituras bem distintas com relação à pessoa com deficiência. Aquelas entidades, associações que existem para ajudar, para dar assistência ou para substituir, né, uma certa autonomia que não existe na leitura deles da pessoa com deficiência, e um grupo de entidades, da qual a Federação DAO faz parte, de associações e instituições que enxergam a pessoa com deficiência apenas como uma diferença na sua Constituição e que entendem que eles têm todas as potencialidades que qualquer pessoa tem, né? Eu falo isso com bastante dor, inclusive, porque não sei se é a melhor maneira de falar, né? Mas entendo para poder explicar ali os dois caminhos. A Federação DAO, como eu expliquei agora, faz o caminho da autonomia, de entender que a pessoa com deficiência, no caso da pessoa com síndrome Down, tem total autonomia para colocar a sua vida na prática do dia a dia na sociedade. As entidades que fazem parte da Federação DAO estão conseguindo colocar isso em prática, Sestaro? Ou vocês ainda escutam histórias de associações ligadas à federação que têm uma certa dificuldade de fazer isso? E na sua prática ainda tem um pouco da assistência, tem um pouco dessa leitura de estar querendo ajudar, contribuir e não dar espaço? A federação ela tem nas suas filiadas o princípio da inclusão, né? A federação ela não interfere diretamente no trabalho das suas filiadas. O princípio nosso é a inclusão. Então, a gente luta principalmente na inclusão da escola. Tem filiadas que não têm qualquer trabalho direto com a pessoa com a síndrome de Down. Ela mantém apenas informações, né? Ela favorece as famílias, principalmente levando as informações. A própria associação que eu fundei aqui em Santos em 92, a Up Down, ela surgiu com esse princípio. O nosso princípio era conhecer as informações sobre a síndrome de Down e divulgar essas informações para o Brasil todo, para as famílias que não tinham acesso a essa informação. Então, nós temos, por exemplo, associações que só trabalham com a informação, né? Elas buscam no mundo, na área, em outros países, informações, e ela divulga nos seus sites, nos seus grupos, as informações relativas às pessoas com síndrome de Down. Tem outras associações que trabalham pessoas com síndrome de Down em atividades culturais, atividades musicais, atividades físicas, atividades de conhecimento, mas não escola, né? Então, a gente não tem nenhuma associação, porque esse princípio da federação ele é muito forte, né? Que a federação tem, que a escola tem que ser a escola para todos, aquela escola que está perto da casa da criança. Agora, tem aquela atividade de capoeira, que aí uma associação pode ter atividade junto com outros jovens, e o jovem com síndrome de Down está ali inserido, né? Agora, você fez uma colocação, eu não posso deixar de passar, as organizações que ainda mantêm o conceito de assistencialismo e grandes organizações do Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, eu tenho chamado a atenção, quando eu faço alguma reunião, me chama a atenção que elas não aparecem. Por exemplo, a questão da vacinação. Nós mandamos carta para o Ministério da Saúde, nós provocamos o CONAD, nós fizemos reuniões com bancadas de partidos, com frente parlamentar, para pedir
a inclusão da pessoa com deficiência na prioridade da vacinação. Muitas dessas grandes organizações eu não vi. Se fizeram, me desculpem, eu não vi nenhuma manifestação. A questão do BPC, o benefício da prestação continuada. Nós estamos acompanhando e nos colocando à disposição de alguns partidos para poder bater de frente contra o governo nessa redução que teve no BPC. Essas grandes organizações, a gente não vê se manifestando, sabe? Então, é muito interessante que essas mesmas organizações, quando foi do decreto 10.502, elas foram lá para defender o decreto. Ora, por que só na educação você defende os direitos das pessoas com deficiência? Essa é a provocação, eu não posso deixar de falar, porque me causa, assim, não um espanto, porque eu sei como funciona, mas uma tristeza muito grande, porque se eu quero defender o direito das pessoas com deficiência, eu vou defendê-lo em todos os segmentos quando eles são retirados. Então, o BPC, que se algumas pessoas perceberem, uma palavra que tiraram agora, que era o igual, né? Olha só, a lei anterior era que a garantia de igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, né? A renda per capita. O governo agora, nessa medida provisória, 1.213, ele tirou a palavra igual, ou seja, é inferior. Então, esse igual, ele tira milhares de pessoas, pode tirar milhares de pessoas da garantia do benefício. Porque uma coisa é você falar, eu ganho 275. Bom, se você ganha 275, você não tem direito. Agora, se você ganhar 274,99, você tem direito, que é inferior, sabe? Então, essas grandes organizações, que nesses momentos poderiam estar, elas não aparecem. Pelo menos, e deputados, senadores, que muitas vezes em Brasília eu tive a oportunidade de debater sobre inclusão, também não vejo se manifestar. Espero uma hora poder ter essa satisfação de vê-los. Eu espero, porque eu vou cobrá-lo. Quando eu tiver a oportunidade de ir em Brasília, eu vou cobrá-los presencialmente dessa atitude, porque nós estamos perdendo direitos das pessoas com deficiência e a federação, embora faça parte de uma rede muito grande de organizações internacionais, mesmo aqui no Brasil, de várias organizações, ainda precisa muito de ajuda de todos para manter essa garantia dos direitos das pessoas com deficiência, sabe? Então, essa questão do assistencialismo, ele vem muito quando interessa a ter lá os recursos, principalmente do Fundeb. Aí sim, aí me interessa defender o direito das pessoas com deficiência, por quê? Porque eu vou poder lá pedir lá um recurso do Fundeb, né? Então, voltando só, as nossas filiadas têm trabalhos, muitos de atendimento, algumas terapias, alguns apoios psicológicos, sim, mas na educação, a educação é a escola inclusiva. Maravilha. Cestário, alguma linha que você queira incluir aqui na pergunta, antes que eu vá para as últimas? Não, apenas dizer que a federação, que existe desde 94, ela partiu já do princípio da inclusão. Tanto é que o respeito que a federação tem até hoje perante a qualquer organismo, seja social ou seja do próprio governo, a respeitabilidade que a federação tem foi pautada nesse princípio da inclusão. Nós, quando defendemos a escola, nós defendemos a escola pública. Não defendemos escola que favorece a classe privilegiada financeiramente. Nós queremos a escola pública. Então, a federação, desde 94, luta por esse princípio. Durante a pandemia, tivemos várias atividades, fizemos estudos do Covid, fizemos análise da contaminação das pessoas com síndrome de Down. Agora, durante a vacinação, estamos fazendo ofícios, estamos todo dia cobrando o governo para a inclusão das pessoas com deficiência, não só com síndrome de Down, com outras deficiências também que a gente sabe que tem a sua importância, de terem prioridade na vacinação.
no benefício da prestação continuada já é uma luta que nós estamos já nos colocando à disposição para lutar, para garantir uma dignidade para essas pessoas, para essas famílias, né? Na questão da educação, o decreto 10.502, que foi suspenso, né? Mas ele continua. É um ano que nós temos aí pela frente uma batalha jurídica, né? Vamos colocar todos os nossos esforços, vamos buscar apoio de todas as organizações para que a gente possa garantir, sim, uma sociedade inclusiva para todas as pessoas. Certo, Sestaro, eu vou voltar então a esse que você falou agora, tá, como uma pergunta, para a gente poder pontuar, embora a gente vai ter 2 programas da série de episódios que vão falar sobre educação inclusiva. A gente vai focar nisso em outros episódios. Então, eu vou te perguntar agora, para poder dar a introdução que você falou agora, mas vamos focar mais na linha das políticas públicas, tá? Da pessoa com síndrome de Down, né? E aí pode entrar também a questão da educação. Pode ser assim? Pode. Bom, a gente sabe que entidades como a Federação Down, elas atuam no Brasil seguindo uma linha, uma tendência, uma leitura filosófica e também política, né? Existe uma defesa política, um interesse político diante da atuação de uma federação como a Federação Down, né? E isso tem que ser assim mesmo, né? Senão não tem como você lutar por nenhuma causa se você não tiver o princípio de uma leitura social e política da coisa. Qual é a leitura política da Federação Down no Brasil? O que vocês entendem que seja realmente importante lutar e defender como instituição nacional? A nossa política da Federação, ela nasceu baseada na própria Constituição, né? A Constituição de 88, ela tem as questões basilares dos direitos das pessoas com deficiência, dos direitos humanos. Então, a Constituição é a base. Com a Convenção de 2008 e a própria Lei Brasileira de Inclusão, as garantias dos direitos das pessoas com deficiência se tornaram muito mais próprias, né? Está aqui, está tudo na Convenção. O que a Federação defende é cumpra-se a Constituição, cumpra-se a Convenção, que tem status de Constituição, inclusive, cumpra-se a Lei Brasileira de Inclusão, cumpra-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando diz lá que a escola é direito da criança, a escola mais perto da sua casa. Então, a política pública que a Federação defende é a política pautada na Constituição, na Convenção, na Lei Brasileira de Inclusão e no Estatuto da Criança e do Adolescente. É a política de garantia dos direitos humanos. Nada além disso. O que sair fora do que está na Convenção, na Constituição, na LBI, para nós afronta qualquer política de garantia da pessoa com deficiência. Com certeza, agora em 2020, então imagino que a grande luta da federação foi pela educação inclusiva, né? Na área da educação que foi tão massacrada e tão pisoteada. A educação inclusiva faz bem por quê, Sestaro? Porque ela é boa para todo mundo, né? Primeiro que ela garante aquele princípio de direitos humanos, de que eu posso estar do seu lado, né? Você não me discrimina, você não me coloca num quartinho separado, e lá na frente, quando eu tiver 18 anos, aí eu venho para perto de você e você nem me aceita. Esse é um dos princípios, né? A inclusão é boa porque eu, quando convivo com uma pessoa com deficiência, eu tenho a empatia em ver aquela dificuldade ou não do meu amigo, eu posso ser um ser diferente, um ser que possa ajudar, ser muito mais humano do que hoje a nossa sociedade é. E mais do que isso, direitos humanos, a gente não fica escolhendo, você tem ou você não tem. Direitos humanos é para todos. Então, por isso que a inclusão é boa. A inclusão é boa, inclusive, para dizer para essa sociedade, todos nós somos diferentes, mas todos nós temos os mesmos direitos, só nos dê a oportunidade que a gente vai junto. Bom, para a gente poder encerrar, Sestaro, deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. A gente também não pode negar que no Brasil, e eu vou falar país, né, Brasil, mas isso tem se espalhado pelo mundo inteiro, existe uma corrente ou uma tentativa muito forte de negar
elementos mais científicos ou baseados em estudos e pesquisas, para poder defender uma visão política ou uma visão ideológica, social ou filosófica, né? Cada vez mais forte isso. A gente passou por isso durante a pandemia e isso persiste aí nos últimos anos com muita intensidade. Nessa corrente, a gente sabe que a inclusão social sofreu muito por isso. Pessoa com síndrome Down existe desde que existe gente humana, né? Desde a origem da humanidade existe a síndrome Down. Talvez como estudo ou como leitura é um pouco mais recente, mas a gente sabe já que isso existe desde a nossa origem. Pinturas muito antigas, de 400, 500 anos, 1000 anos atrás, já mostram pessoas com uma fisionomia característica da síndrome Down, normalmente associadas a pessoas angelicais, a pessoas mais amorosas, ou pessoas especiais, né, que estão aí com uma leitura um pouco mais bonitinha na sociedade, né? Como é que a gente faz para combater isso, Sestara? Porque isso aqui no país é muito forte, né? A gente que trabalha com inclusão social sabe o quanto as pessoas têm essa visão enraizada em si. E é bom para muita gente olhar dessa forma. Que coisa mais lindinha, nasceu com síndrome Down. Olha como ele é bonitinho, né? Olha que coisinha mais carinhosa, como eles adoram abraçar, como eles são amáveis, adoráveis. O que está acontecendo, ou o que acontece ainda para que essa ideia seja disseminada e tenhamos dificuldade de lidar com isso? Então, por que a gente faz isso? Por que culturalmente isso existe ainda? E se você consegue ajudar a gente a encontrar um caminho para que isso seja reduzido, porque isso não faz sentido, não ajuda nada, né? Bom, existe uma coisa que se chama proteção, né? Então, quando eu quero deixar de assumir uma postura que vai me desafiar, eu posso assumir a postura de proteção. Então, quando eu digo, mas ele é muito lindinho, ele é assim, ele é coisa... Eu estou, de uma certa forma, protegendo, mas, ao mesmo tempo, eu estou tirando aquela responsabilidade do desafio de fazer com que aquela pessoa se desenvolva, né? Então, alguns pais, eu ouvi de pais, que eles preferiam deixar a criança, os seus filhos, em alguns locais, porque eles sabiam que ali o filho ia dormir, não ia dar trabalho nenhum e acabou, né? Então, tirava desses pais, eles tiravam essa responsabilidade de ir na escola ou de ir numa coisa e cobrar da escola, cobrar do próprio filho. Não, você tem que estudar, você pode aprender. A escola você tem que mudar. Então, essa proteção, ela traz um conforto para a própria sociedade, né, em tirar a responsabilidade. Então, espera um pouquinho, não, deixa eles ali num cantinho, né, porque ali eles vão estar melhor. Ora, por que eles vão estar melhor? Né? Vão estar melhor porque aí eu não tenho a responsabilidade de criar espaços acessíveis, de promover uma educação de qualidade para todos. Então, eu protejo, e isso você colocou muito bem, isso é muito próprio no nosso Congresso Nacional. Quando as legislações que envolvem pessoas com deficiência, eles acreditam que esse assistencialismo, essa proteção, é o que as pessoas com deficiência efetivamente precisam. Eles estão enganados. Isso é coisa da década de 50. Né? Só que para eles é muito confortável isso, porque a hora que eu deixo de tirar, eu não dou mais essa proteção, eu tenho que enfrentar o desafio, que é o desafio de dar a essa pessoa as oportunidades para ela poder viver na sociedade. Aí é o desafio. Então, o que é que eu faço? Eu coloco, eu protejo, e a hora que eu protejo, eu tiro uma responsabilidade, aquele desafio de propiciar essa pessoa uma vida plena, né? E muitos pais fazem isso. Quando eles super protegem os seus filhos, na verdade, não põe a mão ali no fogão, não, senão você pode se queimar. Lógico que é muito fácil, né? Só que eles não são eternos. Nós não somos eternos. Não atravessa a rua, pega na mão do filho para atravessar a rua. Filho que eu digo de 30 anos, 20 e pouco. Ora, você não é eterno, uma hora ele vai precisar atravessar a rua sozinho, então ele tem que saber os perigos de atravessar uma rua. Então, quando você super protege, você tira de você, durante um período, a responsabilidade, né, de fazer com que aquela pessoa se desenvolva.
seja na educação, seja na vida em casa. Então, essa superproteção, que o assistência ali, dando toda aquela assistência, na verdade, é tirar de você o próprio responsabilidade. Se você fala para o seu filho, ó, não sai de casa, viu? Você não pode sair de casa à noite, né? Para qualquer filho. O que você está fazendo? Bom, eu estou ficando aliviado que ele não estando na rua, ele não corre risco, eu também não vou ter nenhum aborrecimento, nenhuma tristeza, então está todo mundo confortável. Só que você tirou a oportunidade dele de ir, por exemplo, para uma festa, de ir numa viagem, né? Aquela super proteção, que é um conforto para você, também tirou dele a oportunidade de ser ele, né? Eu falo muitas vezes quando os pais falam assim, eu quero que o meu filho estude, case, porque na verdade, quando você fala isso, você está tirando de você, não é, um peso, né? Ele estudou, arrumou um bom emprego, aí, bom, então fiz minha parte, né? Então é uma forma da família se ver livre dessa responsabilidade que ela tem, e é dela, não tem como tirar. Agora, nós não podemos, dentro dessa proteção, tirar a autonomia, tirar o protagonismo das pessoas que estão ao nosso redor. Tem ou não tem a deficiência? Sabe? Então, eu acho que esse é o conceito que a gente tem que ter. Perfeito. Sabe o que eu imagino, Sestaro? Né? Para mim, que estou aqui há tão pouco tempo pensando e trabalhando com inclusão social, me parece que existe uma ligação emotiva, né, afetiva com relação à deficiência para muita gente, né? Uma espécie de step ou de escada ou de bengala emocional para muitas pessoas que têm na sua família uma pessoa com deficiência, especialmente quando é um filho, né? Não que seja ruim ou bom isso, mas acho que é um fato que a gente não pode deixar passar batido e talvez para quem está assistindo a gente colocar como reflexão. Será que eu estou me apoiando, né, emocionalmente na situação da deficiência que meu filho ou a pessoa próxima de mim tem? Talvez seja para a gente se perguntar, né, o tempo inteiro, e o quanto isso pode sufocar a pessoa com deficiência, como pode tirar dela um direito dela sagrado de ser, e ponto, né, de existir, de estar na sociedade. Acho que essa perguntinha pode ficar aí cutucando na gente e a gente pode se questionar o tempo inteiro, né? O que eu faço, a maneira que eu me relaciono, realmente é uma relação de amor profundo, onde o amor me exige a aceitação do outro, ou é um amor onde eu espero que ele seja para mim uma bengala de suporte emocional, né? Isso acontece e muito. E a gente, por mais que a gente faça e ache e pense que está fazendo assim o melhor, a Expedição 21 do Alex Duarte, ela foi um marco na vida de muitos jovens. E do Samuel não foi diferente. Por quê? Por mais que a gente sempre trabalhasse, sempre desse a ele as oportunidades. Samuel faz palestra desde 12 anos de idade. Por mais que a gente trabalhasse com ele, havia ainda uma coisa que a gente não tinha percebido e que a gente estava, de uma certa forma, abafando no Samuel. Quando ele voltou do Expedição 21, a primeira pergunta que ele fez para a minha mulher foi: você vai me deixar tomar as minhas próprias decisões? Então, os pais, eles precisam estar muito atentos, né? Existe, como você falou, pais que têm, sim, nos seus filhos, as suas bengalas. A gente tem, no nosso meio, muitas dificuldades, às vezes, de se resolver determinadas situações, porque a gente percebe que aquela família ela está colocando o seu filho como uma situação que ela tem que sofrer, sabe? Não, ela não está fácil, sabe? Então, ela usa o seu filho, sim. Então, a família tem que estar muito atenta. E não é fácil. Eu digo para você, a experiência pessoal que eu tive com o Alex, com o Expedição 21, com o Samuel, ele voltou uma outra pessoa, assim como muitos saíram de lá depois de 4 dias só, hein? Agora, tudo estava pronto no Samuel.
Ele só não tinha tido a oportunidade de romper aquela casca de ovo que nós tínhamos colocado nele sem perceber, né? Quando ele voltou de lá, a primeira pergunta que ele fez para minha mulher: você vai respeitar as minhas decisões? E até hoje a gente debate com ele todo dia as decisões deles, porque decidir é assumir responsabilidades, né? Então, essa é uma coisa que os pais, às vezes, procuram também tirar. A hora que você decide pelo outro, é fácil, né? Porque você sabe aquilo que vai resultar, então tá fácil. A hora que você deixa o outro decidir, né? Você decide. A responsabilidade é dele. E pode ser que não vá dar certo, mas ele tem que aprender que não deu certo, então ele vai ter que fazer de outro jeito, né? Então, nós tivemos várias experiências aqui. A Isabela veio morar com Samuel. Ela aprendeu a fazer coisas de casa, da cozinha, básicas, primárias, mas essenciais para o dia a dia. E errou muitas vezes. Não, você vai fazer. Agora, seria muito mais prático, não, deixa que eu faço, né? Então, os pais têm que ter muito esse olhar e muito cuidado em não decidir pelos seus filhos, porque, na verdade, eles estão privando eles de uma autonomia, de uma independência, e até de errar, até de se frustrar, até de responder por aquilo que ele está decidindo, né? Às vezes, na hora de academia do Samuel, falo, bom, você resolva com o teu personal. Você que tem que saber o horário que você vai fazer, se não vai fazer. Você resolve. Então, essas coisas, às vezes, a família, ela vai, sem perceber, ela vai tirando, porque ela vai resolvendo, vai ficando fácil para ela, porque aí ela não vai se aborrecer, né? Só que ela está indiretamente tirando, cerceando o seu filho da oportunidade de errar, da oportunidade de responder às consequências de uma... Nós passamos o tempo inteiro, né? Exatamente. Crescer por isso, né? Exatamente. A gente vai encerrar a conversa agora, mas eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem acompanha a gente agora. Seja pessoa que seja aí pai ou mãe de uma pessoa com síndrome de Down, seja uma pessoa que atua numa entidade que atende pessoas com deficiência, com síndrome de Down, né, com a trissomia. Enfim, é a tua palavra final para a gente poder encerrar o programa de hoje, Sestari. Já te agradeço de coração a tua participação também com a gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse espaço. Eu digo, eu fui muito feliz quando o Samuel nasceu, quando um médico me disse uma frase, e eu passo aqui como uma mensagem para todas as pessoas, para os pais, para as pessoas com deficiência, famílias que estão assistindo a gente, que é assim: acredite no seu filho, né? O seu filho será aquilo que você investir nele, que você acreditar nele. Você será aquilo que você acreditar em você. Então, nunca deixe de acreditar no seu filho, nunca deixe de dar a ele as oportunidades que ele possa se desenvolver, que ele possa dizer do que ele é ou não é capaz. Só a pessoa pode falar para você o que ela é ou não é capaz. Basta você dar as oportunidades para que ela tenha essa experiência e que ela possa dizer para você: olha, aqui eu posso ir. Então, eu queria deixar isso. Acreditem, invistam nos seus filhos, invistam em vocês, né? Porque os pais, quando os filhos estão com uma autonomia, os próprios pais lá na frente vão ter muito mais liberdade, muito mais tranquilidade, até de dizer: não, o meu filho está pronto para esse mundo que está aí. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Sestaro. Eu que agradeço. É muito bom. Essa mensagem foi um barato que eu já falei, né? O médico lá em São Paulo falou: cara, vai ser o que você acreditar nele, cara. Então, eu falo para os pais: cara,
Não dá. Se você deixar uma pessoa numa sala entre quatro paredes, sem um móvel sequer, ele vai comer parede. E eu vi isso, sabe, Jorge? Nós vimos um jovem em Brasília, isso há 20 anos, mais ou menos, atrás, 20 e poucos anos, que ele comia parede. A mãe, eu chorava quando eu via aquele filme que o Ministério Público fez. Era muito difícil a cena, sabe? Mas uma cena real, em Brasília, nós estamos falando de 1994, por aí. A família muito humilde, nasceu uma criança com síndrome de Down, ninguém deu apoio, a mãe achava que não ia ter qualquer evolução, trancou ele num quarto, tirou tudo, deixou lá um colchão no chão, e essa pessoa, cara, que na verdade já era um homem, ela fazia as refeições onde fazia as necessidades dentro daquele ambiente, e ela comia a massa da parede, sabe? Como um bicho mesmo. Então, aquilo na época, cara, foi muito difícil para a gente. Aí o Ministério Público atuou, agiu, conseguimos tirar da família, né, aquela pessoa. Então, aquilo para mim reflete muito o que é dar oportunidade, sabe? Se eu te dou um computador e deixo você numa sala, daqui a um ano você pode ser um dos maiores especialistas em arte gráfica, em alguma coisa. Agora, se eu deixo você numa sala, né, sem nada, você vai ser nada. Então, as oportunidades e com as ferramentas adequadas é que a gente acredita no desenvolvimento das pessoas, entendeu? Então, eu vi, durante a nossa vivência com o Samuel, de todos os amigos dele, aqueles que acreditaram, os seus filhos hoje fizeram faculdade, estão namorando, aqueles que, no meio da viagem, vamos dizer assim, pularam fora na estação, na terceira, quarta estação, porque a viagem é difícil, não é fácil, eles continuam lá na terceira estação, eles não conseguem avançar, porque perdeu o time, né? Eu, uma vez, fazendo uma palestra aqui em Santos, uma mãe virou para mim, o Samuel tinha, acho que 18 anos na época, aí uma mãe virou para mim aqui, brava, sabe? O senhor vinha aqui falar do seu filho e tal, eu quero que o senhor diga o que eu faço com a minha filha. Né? Sei o que eu faço com a sua filha. Primeiro, quantos anos tem a sua filha? Não. Tem 17 anos. Falei, bom, mas daí? Minha filha não sabe ler, não sabe escrever, e o senhor vem falar aqui que o seu filho quase já está na faculdade, né? Falei, bom, mas onde é que sua filha teve nesses 17 anos? Aí ela falou, ela estava na PAI. Falei, bom, a gente não pode voltar a 17 anos. Não posso. Agora, o que eu posso dizer para a senhora é que ela pode ir para uma escola de jovens e adultos e começar uma trajetória de aprendizagem, né? Porque tem muitos jovens e adultos sem deficiência que começam a aprender lá com seus 30, 40 anos. Então, aí ela virou e falou, mas você acha que eu vou mandar ela à noite para essa escola? Eu falei, não, porque eu sei o país, a cidade que a gente vive é perigosa. A senhora vai junto com ela, porque a sua filha, como muitas filhas, os pais vão até a escola, ficam esperando na porta, porque aí não é uma questão da deficiência, é uma questão da segurança, né? Aí ela fala, tá bom. Então, essas histórias a gente ouve muito, né? Dos pais que... outro dia em Manaus, um pai virou para mim, o filho dele tem 11 anos, aí o filho não fala, né? Aí ele veio falar para mim, porque eu falei muito em tecnologia assistiva, as oportunidades que hoje existem, ele falou, cara, eu trabalho no Banco do Brasil, só que isso é uma outra coisa que os pais fazem, eles se afogam no trabalho, que é para não vivenciar aquela situação da deficiência do seu filho. Ele falou, eu trabalho no Banco do Brasil e eu me
me envolvi no trabalho para não... Meu filho não fala, e ele fica muito nervoso, até para pedir água, ele quebra as coisas. Eu falei, é lógico. Eu falei, pô, é lógico. E aí a deficiência, né? E não a falta de presença. Eu falei, é lógico. Eu falei, até eu, se eu estou morrendo de sede e você não entende que eu estou precisando beber água, eu vou ficar nervoso. Qualquer pessoa vai ficar nervoso. Aí, conversando com ele, ele falou, eu perdi 11 anos. Mesma coisa, tipo, se eu tivesse ouvido, eu falei, cara, liga lá para a Mara Sartoreto, liga para a Rita, tem assistência, a tecnologia assistiva, ele vai, através de um tablet, se comunicar, agora quero água, agora eu quero dormir, quero tomar banho, tudo vai ter a comunicação. Ele não vai precisar ficar nervoso, né? Agora, os pais, eles precisam ouvir, sabe? A pandemia me travou porque eu vinha fazendo várias palestras no Brasil, provocando os pais. Eu já vinha desde junho de 19, eu vinha falando sobre educação. Falei, olha, vão derrubar a educação inclusiva, porque a gente já vinha acompanhando. E vocês estão muito quietos, vocês estão muito acomodados, vocês acham que está tudo muito pronto. Não está, vocês... Então, eu vinha provocando os pais. Porque os pais, na verdade, na maioria, né, eles não querem sair da zona de conforto, né? Bom, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, não me aborreço. Só que eles deixam... primeiro que eles não têm esse direito de tirar do seu filho a oportunidade de ser uma pessoa independente, uma pessoa com autonomia. Eles não têm esse direito. Segundo, que eles não percebem que eles estão levando para a sua eternidade ali, a sua vida, aquela pessoa com dependência dele. Depende dele para comer, depende dele para isso, depende dele. Ele não percebe isso. Que quando ele proporciona autonomia, independência, liberdade, ele mesmo sai fora. Hoje a gente aqui fala... Samuel já foi viajar sozinho, fazer teatro em Portugal, né? Samuel foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, 15 dias morando na casa de americanos, sabe? Então, o que é? Eu saio daqui, largo ele aqui, vou para São Paulo. O que é isso? É uma liberdade que eu conquistei, para mim, pela autonomia dele, pela independência dele. Agora, se ele fosse uma pessoa que eu tivesse, como você falou, a proteção, o assistencialismo de estar dando tudo para ele, como é que eu vou sair? Não posso. Ele depende de mim para tudo. Não. Você deixando as coisas básicas, acabou. Acabou. Ele até prefere. Às vezes ele fala, me deixa um pouco. Porque essa pandemia, ela nos tirou uma liberdade que a gente tinha de um ficar longe do outro, sabe? Ela tirou essa liberdade, né? A gente tem muito receio de contaminação, então a gente tem que ficar junto. A hora que você fica junto, seja com ele, com qualquer, até com a mulher, você está sufocando. 24 horas junto, cara. É 1 ano que nós estamos nisso. Então, a gente está brincando, né? A hora que sair a vacina... cara, eu vou sumir para São Paulo, ficar lá uns 10 dias, lá você fica aqui com a Isabela, graças a Deus, né? E sabe? Agora, isso, houve uma história dele, de poder ter independência, ter autonomia, né? Lógico, precisam de apoio? Precisam. Tem coisas que a gente vai contornando, né? Hoje até nós brincamos, eles fizeram as compras no açougue, ligaram no açougue, olha, eu preciso disso, tá bom. Aí veio, chegou, tal. Aí eu perguntei, escuta aqui, vocês foram lá conferir? Quanto custou? Então, essas coisas a gente está orientando. Agora, se você falar, olha, você amanhã, a lista das compras, a Isabela é perfeita. Ela faz tudo as listas. Olha, precisa disso, disso, disso. Se você falar, olha, pode ligar lá e pedir, autonomia total. Agora, tem o lado do pagamento, é o apoio que a gente está orientando eles como pagar. Samuel, você dá o cartão para ele. Nos Estados Unidos, a gente saía naquela loja lá, Best Buy da vida. Olha, Samuel, daqui a 1 hora me encontra lá na frente, você só pode gastar tanto. Acabou. Agora, é um trabalho que veio
longo dos anos. E as famílias não percebem isso. Então, eu digo para as famílias, e aí eu, enquanto pai, às vezes até abusando um pouco, eu falo, olha, vocês me desculpem, mas eu vou falar. Agora, se vocês vão ou não vão por esse caminho, talvez lá um dia vocês possam lembrar de mim, né? Recentemente, não sei onde eu estava, eu brinquei, eu falei, olha, eu estou dizendo para vocês que o caminho da inclusão é o melhor caminho, da autonomia, não é fácil, é todo dia uma porrada. Tudo. Agora, lá na frente, dá 20 e poucos anos, vocês vão falar, olha, aquele velhinho, quando esteve aqui, falou e foi verdade. Agora, se vocês quiserem ficar ali no conforto, largar numa instituição para ficar pintando, ou ficar virado para a parede, como eu vi em Belo Horizonte, né? Crianças viradas olhando a parede, porque os professores, na verdade, não estão ali para dar aula, eles estão ali para passar o tempo com aquelas... a própria secretária, agora do MEC, usou esse termo, depósito de pessoas. A secretária do MEC agora usou esse termo, né? Que era usado lá para... Então, se os pais acham que colocar as crianças, seus filhos, naquele depósito de crianças é o melhor, eles não têm esse direito, mas eles acham que é o melhor, eles estão levando para a sua velhice essa pessoa dependente totalmente deles. Eles não são eternos. E também entregando para a sociedade, né, Sestaro? Alguém que não está aí totalmente Sim. ligado ao universo das pessoas, né? Exato. E mais, e deixando para o Estado uma pessoa carente de recursos, em vez de ser uma pessoa produtiva que possa trabalhar, né? Samuel e Isabela estão loucos agora para casar e arrumar emprego. Ou seja, você vai ser produtivo, você não precisa o Estado tá bancando você, né? O próprio Estado, ele não consegue perceber que, a hora que ele desenvolve as pessoas, essas pessoas vão ser producentes. Então, ele tira do Estado a necessidade de custeio. Mas o Estado, às vezes, não consegue perceber isso ao longo da vida da pessoa. Uhum. Mas vamos lutar. 2021 está aí, nós estamos cheios de energia, cheios de vontade. E aí, com o Giorgio aí na nossa parceria, isso aí vai ser uma maravilha. Tenho certeza disso. Melhor, e eu tô louco para ir tomar um café aí. Opa! A gente tá fechado, né, Sestaro? Tá só com atendimento delivery, porque a pandemia aqui na região está muito forte ainda. Você falou. Tem muito receio de deixar vir para cá a equipe para trabalhar com a gente ainda. Então, estamos aí no terceiro mês seguido sem ninguém da equipe. Eu estou apostando que até maio a gente já tenha sido vacinado. Uhum. E aí vai poder... Mas o pessoal aí de risco, né? Que a população, no geral, acho que vai demorar quase o ano inteiro. Eu achei interessante a Indonésia, né? A Indonésia começou a vacinar a faixa etária de 19 a 59 anos, né? Achei legal, achei uma boa sacada, assim, né? Tem muito cientista que não concorda, né? Que acha que o grupo mais vulnerável precisa ser vacinado antes, né? Mas se você também pensar pelo outro lado, por exemplo, eu sou uma idade vulnerável, tá bom, mas eu posso ficar dentro da minha casa durante 1 mês, 2 meses, né? Então, o cara pode, então, se ele pode, ele que fique, né? Agora, as pessoas que precisam se deslocar, né? Precisam trabalhar, precisam estar num supermercado, estar num ônibus. Então, o grupo de cientistas até pensa como você falou também, mas na maioria ainda não, né? Essa pessoa, ela precisaria ser imunizada, né? Bom, vamos seguir em frente. Provavelmente o teu episódio vai passar no mês de março, que é o mês da semana, né? Junto com uma quase confirmada conversa com a Tati e o Vinícius. Eu ia falar isso Vinícius. Eles estão confirmando a data ainda, mas a ideia é que eles façam comigo também para a gente falar sobre a síndrome de Down durante o mês de março, né? Vão ser 2 episódios. Tá bom, legal. O primeiro vai ser contigo e o segundo com eles. Ótimo. Para poder focar, né, a síndrome de Down no mês
mais dedicado a isso aí. E aí, vamos ver. Amanhã, a quinta-feira eu gravo com a Cláudia Werneck, que vai ser o primeiro episódio agora em janeiro. A Cláudia, e o Alex eu gravo no final do mês para possivelmente sair em fevereiro. Final de fevereiro. A Cláudia é uma parceira da federação desde a primeira reunião da federação, a Cláudia Werneck estava junto. Eu falei para ela quando convidei, eu falei, Cláudia, eu não posso deixar você fora, porque você está há 150 anos da inclusão social no Brasil. Não posso deixar dessa, né? Tem que estar junto. O livro dela, Ninguém Vai Ser Bonzinho, foi o início de tudo lá. Começou ali, acho que a discussão mais institucional, o livro dela mesmo, né? É. Década de 90, né? 94. Por aí. Ela fez parte da discussão, né, Sestaro? Fez. Ela faz parte da história da federação desde o nascimento da federação. Ela trabalhou com a gente na elaboração do estatuto da federação, do primeiro estatuto. Olha só. Fez muitas palestras. Ela tem pessoa na família, não, né? Não. Ela tem aquela Sisos Inclusos, né, que é um teatro lá, mas não tem ninguém na família, não. A filha dela é essa artista famosa, né, Tata Werneck. Não, sim, eu conheço os dois filhos dela, mas não sabia se é algum irmão, algum parente. Nossa, não, nada. Interessante. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Mesmo. Obrigado, Jorge. A gente vai ter contato com a gente aí, estamos à disposição, tá? Um abraço.